Olá, artistas criativos, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Maru e nesse vídeo, eu vou te mostrar algumas técnicas e dicas de como colorir pele de anime. Vou usar esse desenho do personagem Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen, mas antes de começar não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Para a pintura dessa pele vamos usar esses 3 lápis da marca Multicolor. Vamos começar usando o lápis rosa claro ou rosa pêssego, para adicionar uma camada de cor em toda a pele. É muito importante você sempre buscar colorir seu desenho, usando movimentos circulares para ter uma pintura mais uniforme e evitar deixar aqueles famosos pontinhos brancos no desenho. Observe que esse lápis não tem uma pigmentação muito forte, e quase não dá para ver no vídeo, mas isso é muito bom, pois trará mais naturalidade ao desenho. Geralmente quando um desenhista usa esse tipo de lápis, que possui uma tonalidade de cor mais clara, costuma utilizar mais pressão no lápis para obter uma cor mais forte, mas fazer esse processo em seu desenho pode acabar manchando e deixando marcas indesejadas em sua arte. Por isso, o mais adequado a se fazer é sempre começar um processo de pintura com cores mais claras e depois ir adicionando cores mais escuros, ou seja, sempre sobreponha camadas de cores diferentes para criar novos tons e para adquirir uma pintura mais natural e realista. É muito importante você buscar deixar a ponta do lápis bem fina, pois isso permite traços mais precisos e uma aplicação de cor mais uniforme. Também procure cobrir o máximo de área branca do desenho. Gente, lembrem sempre de manter a pressão no lápis consistente ao longo de toda a área que está colorindo. Isso ajuda a evitar variações indesejadas na intensidade da cor. Procure segurar o lápis de uma forma mais leve, pois isso permite um controle melhor da pressão e facilita ajustes suaves durante a pintura do desenho. Depois de colorirmos toda a pele, vamos para a segunda etapa desse processo de pintura. Nessa parte vamos usar o lápis marrom para fazer as marcações e o sombreamento da pele. Lembrando que as áreas mais próximas à fonte de luz serão mais claras, enquanto as áreas opostas serão mais escuros. Observe o ponto mais alto e o mais baixo do seu desenho, pois eles ajudarão a definir as áreas de luz e sombra. A direção da luz afetará onde as sombras serão projetadas. Ao adicionar uma camada de cor com esses lápis de tons mais fortes, lembrem de ter muito cuidado com a pressão que vocês usam para fazer os sombreados, pois se vocês aplicarem muita pressão no lápis pode acabar deixando uma tonalidade muito escuro ou muito claro, assim deixando o seu desenho sem naturalidade. Então é importante você variar a pressão aplicada ao lápis para criar diferentes intensidades de sombras. Usar pressões leves resulta em tons mais claros, enquanto usar pressões mais fortes cria tons mais escuros. Então é importante aplicar várias camadas leves de cor, em vez de pressionar o lápis com rigidez. Isso ajuda a misturar as cores e criar uma transição suave entre os tons. O sombreamento dá profundidade e contraste ao seu desenho, tornando-o mais profissional. Procure experimentar e combinar diferentes técnicas em suas artes para criar efeitos de sombreado mais complexos e detalhados. Lembre também de controlar a proximidade e o espaço das sombras para ajustar a intensidade do sombreamento de acordo com suas necessidades. O movimento e a direção do traço com o lápis têm um impacto significativo na aparência final do sombreado. Não se esqueça de usar movimentos circulares pequenos para aplicar a cor, pois como estamos adicionando uma camada de um tom mais escuro do que o anterior, isso pode deixar a pintura um pouco manchada e com marcações indesejadas. Por isso é importante você não esquecer de fazer esse processo e técnica em seus desenhos, pois ele ajuda a evitar linhas visíveis e cria uma cobertura mais natural. Observem que nesse desenho eu adicionei alguns detalhes de sombreamento na orelha para dar profundidade, e no cabelo para representar as sombras, ligando somente em uma direção para não ficar desproporcional, e vou adicionar uma camada de cor marrom em toda a pele de um dos lados do rosto para deixar sombreado e o outro mais iluminado, para ter uma impressão que a luz está atingindo uma parte do rosto, enquanto o outro lado do rosto não fica exposto à luz, tornando a pintura mais realista.
Observem também que mesmo usando as técnicas de movimentos circulares na coloração dessa pele para evitar que a pintura fique manchada com marcações de linhas ou com aqueles famosos pontinhos brancos, a pintura ainda não fica totalmente uniforme. Por esse motivo é importante fazer o processo de mesclagem das camadas de cores para conseguir um resultado mais realista, ao invés de aplicar mais pressão no lápis e acabar resultando em uma tonalidade de cor indesejada. Se você ainda tiver dúvida de como fazer os sombreamentos dos seus desenhos, você pode estar primeiramente fazendo marcações com um lápis de tons mais fracos, de onde você pode estar fazendo esses sombreados, para depois ir com o lápis ideal para colorir toda a área desejada. Então, após colorirmos toda a parte dos sombreados, vamos para a terceira etapa. Agora, com um lápis laranja, vamos adicionar uma terceira camada de cor somente nas áreas das sombras na pele do personagem para remover esse aspecto de cor mais escuro e deixar a pele com um pouco mais de iluminação. Observem que ao adicionar essa cor nos sombreamentos da pele, pode ficar muito mais clara que antes, então tenham muito cuidado nesse procedimento de aplicação de camadas de cores em seus desenhos, pois ao usar esses lápis que influenciam na mudança de luz das suas artes, pode acabar deixando as tonalidades muito forte ou muito fraca. Por exemplo, nessa parte em que eu estou colorindo com a cor laranja, eu posso usar muito pressão no lápis, só que a pele pode ficar muito alaranjada. Então o segredo no processo de aplicação nas camadas de cores é controlar a pressão do lápis para obter resultados positivos. Observem também que, ao aplicar essa nova camada de cor, a pintura vai ficando mais uniforme do que antes, por isso que é importante começar com uma camada leve da cor base, aplicando pouca pressão para que o papel ainda possa receber mais camadas, e só depois aumentar a pressão conforme necessário para intensificar as cores. Então percebemos que para adquirir uma coloração não só da pele, mas também em qualquer parte do desenho de forma homogênea, é preciso somente sobrepor diferentes cores para criar novas tonalidades e efeitos, ao invés de apenas usar um tom de cor na pintura de suas artes. Então, após sobrepor essa camada de cor em toda a área do sombreamento, vamos para a próxima etapa desse processo de pintura. Agora, novamente com o lápis rosa claro ou rosa pêssego, vamos apenas adicionar uma nova camada em todas as áreas já coloridas desse desenho para fazer toda a mesclagem das cores dessa pele. Para fazer esse processo na pintura, você pode utilizar um lápis blender, que é um lápis misturador para suavizar as transições entre as cores. Ele ajuda a misturar as camadas sem adicionar cor, mas se você não tiver esse lápis como eu, você pode utilizar um lápis branco, que também pode ser usado para mesclar e suavizar as cores, criando um efeito mais homogêneo. Eu prefiro usar essa cor, pois ela não contém uma tonalidade forte e também ela é uma ótima opção para fazer a mesclagem, principalmente da pele. Nessa parte você pode adicionar um pouco mais de pressão no lápis para criar uma superfície lisa e brilhante, pois como essa vai ser a última camada de cor incluída na pele, então a pintura tem que ficar o mais homogênea possível. Então não se esqueçam de colorir usando a técnica de movimentos circulares para cobrir o máximo de linhas, manchas, marcas e pontos em seus desenhos. Agora vamos para a seguinte etapa da pintura. Gente, eu acabei esquecendo de falar para vocês na etapa anterior que, se por um acaso a parte da pele que está mais iluminada estiver muito claro, em comparação com o sombreamento, como foi o caso do meu desenho, você pode usar o lápis rosa claro novamente e adicionar uma camada de cor para deixar mais natural e fazer uma mesclagem mais adequada. E agora sim vamos para a próxima etapa. Agora com o lápis vermelho vamos apenas colorir essa marca abaixo do olho do personagem. Nessa parte é necessário adicionar o mínimo de pressão possível no lápis, pois como ele tem uma tonalidade muito forte e essa parte que eu estou colorindo possui um tom de vermelho bem claro, então é necessário fazer esse procedimento de pintura. Você também pode usar um lápis branco para mesclar as cores caso fique muito escuro ou manchado. Agora vamos para a última etapa desse processo de pintura. Então agora com uma caneta compactor marrom da marca New Pen ou com qualquer outro tipo de caneta, vamos adicionar uma nova camada de cor nas áreas da pele do personagem que queremos que tenha impressão de profundidade para ficar mais realista. Lembrem que ao colorir com esses tipos de canetas, vocês têm que ter muito cuidado no controle da pressão,
pois essas canetas podem acabar rasgando o papel ou causando manchas por possuir uma tinta ou tonalidade muito forte. No início, essas canetas podem apresentar uma tonalidade de cor muito forte, mas após a secagem da tinta vai ficar um pouco claro que antes, então não se preocupe se caso a coloração não esteja como você queria, pois a tonalidade pode mudar depois de um tempo. Então esse foi o nosso resultado, espero que tenham gostado das dicas e também desse conteúdo, e continuarei com a pintura desse personagem em um próximo vídeo. Obrigada por terem assistido até aqui, e qualquer dúvida é só deixar aqui nos comentários. Tchau e até um próximo vídeo.